Deixa eu baixar o volume aqui. E aí, pessoal, estamos live, 6h50 da tarde, aqui, Rio de Janeiro, possivelmente 4h50 na Flórida. Pessoal, vindo aqui, depois de um dia super movimentado, pergunta se estão todos vivos depois desse dia de hoje, esse comunicado bombástico aí, né, que foi divulgado aí, foi disseminado aí em todos os canais, redes sociais, televisão, jornais, sobre o congelamento. É muito importante a gente saber usar o termo correto, pessoal. O congelamento da emissão de vistos de imigrantes para brasileiros e cidadãos aí de mais 70 e poucos países, tá? Vamos destrinchar esse assunto de forma bem didática, como eu sempre fiz aqui para vocês, tá? Falo sempre isso aqui para vocês. As nossas lives não são um parecer jurídico, não são um trabalho de um advogado falando nada. Eu vou falar aqui de forma bem didática para vocês, né? Como um especialista que já está há mais de 15 anos nesse meio e que já viu diversas ondas como essa, situações como essa passarem. Passamos por pandemia, primeiro governo do Trump, e a ideia é a gente debater aqui, conversar de uma forma muito didática, muito explicativa, para que mais uma vez a gente venha ajudar a parar com esse pânico, cessar essa sensação de desespero de muitas pessoas, muita gente inundando os nossos canais de atendimento lá na Leon Group, desesperado. Caramba, eu acabei de fechar um caso com vocês, eu estava pensando em fechar um caso com vocês, e agora o que vai ser? Nada, não vai mudar nada, pessoal. Resumindo, não vai mudar nada para vocês. Eu vou destrinchar aqui direitinho para quem vai mudar, quem vai ser afetado momentaneamente com isso, tá? Para que vocês entendam que apesar de ser um susto muito grande, tá? Para todos nós, inclusive nós profissionais da área, né? Caramba, acabou o meu negócio? Acabou, não consigo mais trabalhar com isso? Não, pessoal, calma. Agora a gente ainda tem, já saiu o comunicado oficial, né, do Departamento de Estado americano, via Twitter, via outros canais, redes sociais. A Casa Branca já se manifestou também. Então a gente vai, baseado em informações oficiais, as informações que foram divulgadas, destrinchar para vocês o que vai acontecer, tá? Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar aqui na nossa live, tá? Pessoal, alguém comentando aqui que ficou mudo, confirmem aí, pessoal, se está mudo, se não está, se vocês estão me ouvindo bem, dá um joinha aí. Se tiver mudo, falem que está mudo, tá? Só para a gente poder aproveitar bastante essa live. O som tem que estar claro para vocês entenderem. Show, tá normal. Obrigado aí pela resposta, Mai. Vamos lá, pessoal. Começando, tá? Esse memorando interno, ele é um memorando do Departamento de Estado norte-americano, tá? Os órgãos que são responsáveis por análise de pleitos imigratórios e pedidos de visto dentro do sistema legislatório americano, tá? Sistema imigratório americano, são dois, tá? USCIS, que é o órgão interno americano que processa esses pedidos, e o Department of State, tá? O Departamento de Estado, através do NVC, que é o National Visa Center, que ele está nos consulados, tá? Ele está nos consulados e ele processa os pedidos de visto, tanto de imigrantes quanto de não imigrantes, nos consulados. Léo, cheguei agora aqui. O que é um visto de imigrante? O que é um visto de não imigrante? Estão falando tanto aí, estou vendo na internet um monte de gente falando disso e eu não faço a menor noção do que significa. Visto de não imigrante, pessoal, são aqueles vistos onde você não tem a intenção de moradia definitiva em solo americano. Então, a gente fala aqui visto de turismo, visto de estudo, visto de intercâmbio, visto de trabalho temporário, tá?
todos esses vistos, eles são considerados vistos de não imigrante. Já os vistos de imigrante são aqueles vistos onde você tem a intenção de residência permanente. O famoso cartãozinho verde, Green Card, tá? Que é o cartão que simboliza o seu privilégio de residência permanente nos Estados Unidos. Então, várias formas de se obter a residência permanente, através de casamento com um cidadão americano ou com um portador de Green Card, através de predicados profissionais, ofertas de emprego em solo americano, dentre muitas outras, tá? Então, para começar a nossa conversa aqui, é bom vocês entenderem esse conceito, porque isso vai afetar muito a explicação que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Primeiro, Department of State, Departamento de Estado, ele não tem jurisdição sobre casos que estão sendo processados em solo americano, tá? Então, o que a gente tira imediatamente disso tudo? Pessoas que estão com processo em andamento em solo americano, não se preocupem, vocês não serão afetados por esse memorando. Tá? Muita gente está nos Estados Unidos, caramba, se você tem lá o teu visto, o teu status que te garante permanência legal em solo americano, e você está aguardando uma análise do seu pedido, fica tranquilo, tá? Primeiro, outra coisa, já foi comunicado oficial, tá, do Department of State, que esse memorando não vai afetar vistos de imigrante, vistos de não imigrante, desculpa pessoal. Os vistos, como eu falei para vocês, temporários, que não tem intenção de residência permanente em solo americano. Então você que quer aplicar um visto de turismo, visto de estudo, visto de intercâmbio, visto de trabalho temporário, não se preocupe com essa notícia de hoje, tá? Isso já está oficialmente comunicado pelo Department of State, beleza? Quem possivelmente pode ser afetado por esse memorando de hoje? Aqueles que estão visando, objetivando, para não confundir as palavras, um visto de imigrante. Pessoas que estão pedindo o Green Card via consular, tá? Mais uma explanação técnica aqui para vocês entenderem bem, tá? Hoje, quando você faz um pedido de residência permanente em solo americano, um visto de imigrante, existem duas fases processuais. Você tem a primeira fase, que é a fase da admissibilidade. Mesmo que você esteja pedindo isso fora dos Estados Unidos, via consular, a admissibilidade, que é quando são analisados os teus requisitos, por exemplo, num pedido de casamento, você vai protocolar um formulário chamado de I-130 junto à USCIS, ainda que você esteja fora dos Estados Unidos. Você manda isso para ser analisado lá dentro dos Estados Unidos, tá? Eles vão analisar se o teu casamento é de boa fé, se você realmente é casado com um cidadão americano ou com um portador de Green Card, e aí dizer, né, adjudicar se você é elegível a solicitar o Green Card via aquela categoria de elegibilidade. No caso dos EBs, você protocola um I-140, ainda que você esteja aqui no Brasil, o seu caso é enviado para o Texas, por exemplo, para o centro regional lá do Texas, do USCIS, e eles processam a sua elegibilidade. Eles vão analisar se você tem Advanced Degree, ou se você tem Exceptional Ability, se você cumpre os requisitos, os prongs de Danaher, cumpre os requisitos do NW. No caso de um EB1, vão analisar se você tem habilidade extraordinária, se você tem uma proposta interessante de atuação nos Estados Unidos, se você tem aclamação sustentada, né, aquela verificação de 2 etapas, no seu caso de EB1. Isso não vai ser afetado para ninguém, pessoal. O USCIS continua trabalhando normalmente nesses casos. Então, se você está nos Estados Unidos, não se preocupe. Se você está no Brasil e o seu caso está nessa fase de envio de I-140, o 140 sendo analisado lá, ou você quer fechar um processo, começar a montar o seu caso para enviar para o USCIS, nada disso será congelado, pessoal. Tá? O que será congelado será a outra etapa do pleito imigratório, do pedido de residência, do pedido de um visto de imigrante, que é a admissibilidade, tá? Elegibilidade e o SCIS.
A admissibilidade para quem está fora dos Estados Unidos, ela é julgada no NVC. Ela é analisada no NVC, é analisada no NVC é um órgão do Department of State, no consulado, nos consulados espalhados pelo mundo, tá? Para deixar bem claro aqui, pessoal, isso não é muita novidade. O que está sendo feito é um aumento, um congelamento das entrevistas, dos processos de análise no consulado, dos pedidos de imigrante, para que sejam inseridos novas ferramentas de análise, novas ferramentas de escrutínio sobre o passado, né, ali o histórico daquela pessoa. Eles tenham mais qualidade na análise se aquela pessoa realmente não vai ser um encargo público para o sistema público americano, tá? Então, hoje isso já acontece. Tanto que você precisa levar ao consulado, quando você tem, por exemplo, um EB2NW aprovado, lá junto ao USCIS, e você é chamado para entrevista no consulado do seu país de origem, você já é obrigado, por exemplo, a levar um exame médico. Alguns exames médicos para mostrar que você não tem uma doença que vai te fazer ser um encargo para o sistema de saúde público americano. Hoje isso já existe. O que vai ser feito é uma pausa nessas entrevistas, nessas análises, para que o Department of State, o NVC, tenha condições de inserir novas análises. Tem uma análise mais severa ainda e mais inclusiva de algumas situações que, porventura, vinham passando desapercebidas do NVC, do Department of State, nos consulados, tá? O que foi presenciado, o motivo que esse memorando fala é que hoje existem pessoas com green card que são um encargo para o sistema de saúde público americano. Eles vão para os Estados Unidos obter a residência legal para utilizarem benefícios públicos. A intenção maior deles é ficar utilizando os benefícios públicos. Também houve uma motivação muito grande de revisão desses casos, naquele caso dos afegãos que tinham green card, tá? Eles tinham recebido green card através de um programa de assistência, né, a asilo, né, por parte do governo Biden, e esses cidadãos afegãos abriram fogo contra seguranças, guardas da Casa Branca, tá? Então, naquele momento, Trump já falou que iria rever essa concessão de green card para cidadãos de alguns países, tá? Essas pessoas vão ser um encargo público, sim, para os Estados Unidos, porque eles vão ser um encargo para o sistema prisional americano. Então, esperem, sim, um escrutínio muito maior do passado criminal das pessoas que fazem entrevista no consulado, do passado, talvez, de fraudes que essas pessoas já cometeram no passado delas, tá? Inclusive, pessoas que conseguiram seu green card nos últimos 5 anos serão reanalisadas nesses quesitos. Tá bom? Então, pessoal, se você quer fazer visto de turista, estudante, quer ir para a Copa do Mundo, não se abale, não vai mudar nada para você. Se você quer tirar um visto L1, um visto A1, um visto o E2, então, problema nenhum, porque isso não afeta cidadãos de países europeus, países que estão elegíveis ao E2. Então, não vamos nem falar de E2 aqui, tá? Mas se você quer fazer um L1, um O1, via consulado, não muda nada para você. Se você quer fazer um EB1, um EB2, um EB3, um processo de pedido de green card através de casamento, nada muda para você até a aprovação do I-140, tá? E vamos ser sinceros, pessoal, minha opinião agora. Hoje, você para aprovar, você já estava demorando hoje para você obter, e tudo isso entra em vigor a partir do dia 21 de janeiro, tá, pessoal? Hoje já estava demorando para você conseguir uma entrevista num caso de EB2NW, num caso de EB1 no consulado, cerca de 1 ano. Eu duvido que em 1 ano já não estejam restabelecidas as entrevistas com os novos critérios de escrutínio nos consulados ao redor do mundo, pessoal. Então, na prática, não vai afetar a grande maioria das pessoas. Quem pode ser afetado? As pessoas que tinham
entrevista no consulado para vistos de imigrante agendadas nesse período a partir do dia 21 de janeiro. Essas pessoas ali, durante alguns meses, vão ter a sua entrevista congelada, cancelada, porque eles não vão emitir vistos, ou a gente ainda não sabe, eles podem fazer a entrevista e colocar o seu processo num setor administrativo. Eles chamam de análise administrativa. O seu caso não vai ser aprovado de pronto e vai entrar numa fila administrativa de análise. Isso é o mais provável que aconteça, tá bom? Então, pessoal, se você quer fechar o seu processo com algum escritório, se você quer já tem o seu processo em andamento, está em construção em algum escritório. Eu não estou falando em nome da Leão Group não, tá, pessoal? Estou falando em nome de todos os profissionais de imigração. Não pare, não mude nada o que você está fazendo, tá? Se você está nos Estados Unidos, não se preocupe, tá? Não fique preocupado com o seu status, não, tá? Só quem tem que se preocupar e entender que vai ser um pouco afetado são as pessoas que tinham entrevista no consulado marcada entrevista para vistos de imigrante marcada nos próximos dias a partir de 21 de janeiro. Essas pessoas provavelmente não vão ter os seus vistos concedidos imediatamente e vão entrar em modo análise administrativa, tá bom? Vamos olhar aqui se tem alguma pergunta para a gente poder interagir. Beleza. Uma pergunta aqui legal que eu passei. Se iniciarmos o processo consular ainda aguardando o USCIS após aprovação, poderia ser feito via ajuste de status? Sim. Se você tiver condição de fazer o seu ajuste de status em solo americano, tá? Sem problema. Não vai ser afetado, porque o que será afetado serão as entrevistas no consulado, tá bom? Vamos lá, vamos... beleza. Bia Souza Fotografia. Povo, é isso que eu falo. O desespero que é implantado, pessoal, faz as pessoas perderem um pouco da racionalidade. Bia Souza Fotografia. Minha pergunta é, por que vocês não entraram em contato com os clientes de vocês avisando isso? Ou vocês acham que todos têm tempo para assistir live? Paga-se um valor extremamente alto. Ô Bia, a notícia acabou de sair. A gente tem 5 horas que a notícia saiu. 6 horas, mais precisamente. Tá? E a gente tem milhares de clientes ativos. É humanamente impossível a gente entrar em contato com 2.000 clientes, por exemplo, em uma tarde. Tá? Então aguarde direitinho. Se você já tem caso com a gente, o seu case manager, o advogado do seu caso, vão conversar com você direitinho. Tá bom, Bia? Calma, calma. Não entra nessa loucura que estão querendo implantar. Beleza, vamos lá. Pessoal perguntando aqui de dupla cidadania, tá? Depende da cidadania que você está usando no seu pleito. Você está pedindo através da cidadania europeia? Se for através da cidadania brasileira, você vai estar prejudicado. Mas se você tem cidadania de outro país que não está na lista dos 70 e poucos países, você não tem problema, tá? O Alexandre Massulo perguntando, bom dia, time Leão, minha situação é B2NW em análise, F1 morando aqui nos Estados Unidos, recebi proposta de trabalho multinacional, e agora? Alexandre, não vejo afetação nenhuma pro teu caso, tá? Vou partindo daqui para baixo, pessoal. Quem eu não ler a pergunta, pergunta de novo aí, por favor, tá? Beleza. Tem bolsa, não tá claro. Nananã, se iniciarmos, tá? Já respondi. Isso afeta H1B? Não, tá? Hoje saiu um comunicado oficial dizendo que é para vistos de imigrantes.
H1B é visto de não imigrante. L1 também não, pessoal. L1 é um visto de trabalho temporário, um visto de não imigrante. Vamos lá, vamos mais. EB3 muda algo? Muda se você vai fazer a sua entrevista no consulado fora dos Estados Unidos. Mas para análise, Labor Certification, todo esse processo de qualificação da vaga, análise do I-140, não muda nada, vai continuar sendo processado, tá? O que vai congelar é a entrevista e a concessão do visto no consulado. O Batista está perguntando aqui, meu processo iniciou em setembro de 2023, aí o EB2NW foi aprovado em fevereiro de 2024, recebido em fevereiro de 2024 e o DQ em junho de 2024. Agora estava próximo de marcar a entrevista no consulado. Como fica? Batista, provavelmente sua entrevista não vai ser marcada até eles definirem os novos procedimentos de escrutínio, de análise do public charge dentro das entrevistas do consulado, tá bom? Me lasquei? Não, Batista, não se lascou, não use essa palavra, talvez, e é o que eu sempre tenho falado, quem não tem o que temer, quem não vai ser um encargo público para os Estados Unidos, quem tem um processo legítimo, não tem o que temer, pessoal, tá? A imigração de brasileiros não vai acabar, tá? Isso houve uma suspensão dos vistos de turismo, por exemplo, na época da pandemia e logo voltaram, tá? Isso é uma atualização de sistema que eles estão fazendo junto aos consulados, tá? O Ramon Carvalho, quem já tem processo de EB2NW em andamento, vai ser afetado? O processo vai ficar parado? Não, Renan. Se você está na fase de análise junto ao USCIS, o USCIS continua trabalhando normalmente. Visto L1 pode ser afetado? Não, Gabriel. O Department of State já falou que é só para vistos de imigrante, vistos que buscam o Green Card. Isso afeta todos os consulados? Luiz Ribeiro perguntando. Por exemplo, o dos Estados Unidos no Panamá será afetado? Não é questão de consulado, tá? É questão de nacionalidade. Se você é brasileiro e tem residência no Panamá e vai fazer a sua entrevista no consulado do Panamá, você vai ser afetado sim, tá? Eles não vão fazer entrevistas e concessão de vistos para brasileiros, ainda que seja no consulado de Tóquio. Eles não vão fazer. Não é sobre o funcionamento do consulado, é sobre quem está pedindo, tá? Heidi Horbach. Estamos aguardando a resposta de uma motion com você. Já faz um ano. Isso muda alguma coisa para o tempo de resposta? Não, nada disso. Tudo isso é analisado na seara do USCIS. E o trabalho do USCIS não é afetado por esse memorando, tá? O trabalho do USCIS continua normal. Exato aqui, o Kainan falando aqui, lembrando que a notícia saiu mais cedo, mas só foi confirmada oficialmente há menos de 2 horas. Exatamente, a gente optou por nos expressarmos através de um comunicado mais genérico, né? Vocês podem olhar aí no nosso feed, e a gente estava esperando a manifestação oficial dos órgãos americanos para a gente poder vir comentar uma notícia oficial. Como vocês sabem, é de praxe a Leão Group não entrar em boato, não ficar de oportunismo com informações que não são verificadas. Fabiano Pietro falando, sejamos sinceros, o USCIS não terá impacto, e sim o consular, que a mesma coisa o processo é B2. Fabiano, exatamente, o USCIS não terá impacto, seu caso vai ser julgado normalmente, tá? Você vai ter o teu I-140 aprovado e se for aprovado muito rápido, a gente vai ficar no aguardo do novo procedimento de entrevista junto ao consulado. Só isso, tá? Vamos lá. É complicado achar que o migrante com sponsor vai ser um peso para o governo, tendo em vista que já vai com emprego fixo e tem fundos de custear um processo caro. Matheus, não é muito bem assim, tá? Houve muita fraude com EB3, tá? A gente via aí muitas empresas criando falsos empregos, pessoas indo para os Estados Unidos com EB3 para trabalhar em empregos
que tinham um salário que mal davam para a pessoa subsistir, tá? A pessoa ia ser sem qualquer demérito à função, tá, pessoal? Não me entendam errado. Ia trabalhar no warehouse da Amazon, ia trabalhar como um chapeiro do McDonald's, com um salário que a gente sabe que não dá para se sustentar em solo americano. Então eles vão também fazer um escrutínio maior em relação a esses tipos de casos. Não é porque você tem um sponsor e conquistou o seu green card com um sponsor que aquele emprego vai ser suficiente para você não ser um encargo para o sistema de saúde americano, por exemplo, tá? Ou que vai te fazer a não recorrer a benefícios do governo americano, tá? Tem muito brasileiro, vamos lá, pessoal, trazendo aqui para a prática. Tem um monte de brasileiro que tem emprego, tem condição de pagar um plano de saúde e vai lá e a mulher fica grávida e tem filho no hospital público americano. Tá? Um exemplo prático disso. E é isso que teoricamente não estou julgando aqui se está certo ou errado, mas é isso que o governo americano está querendo evitar, está querendo acabar com esse abuso, segundo as palavras deles, em relação ao uso de benefícios dentro dos Estados Unidos. O Fi E. Cardoso. Estou para concluir a solicitação do EB2 com vocês. Estava pendente alguns docs. Nesses casos, como isso afeta? Nada, absolutamente nada. Tá? A gente vai concluir o fechamento da sua pasta, vamos dar entrada no seu I-140 junto ao USCIS, não te afeta em nada. O Gabriel já respondi, Gabriel Larente, visto L1, zero impacto, tá? Problema nenhum, é um visto de não imigrante. Quem está esperando um ano desde a entrega do Business Plan pode ter prazo de espera prolongado? Não, de forma alguma. Juzinha, como fica a questão da dupla cidadania? Não entramos o país de nascimento no processo? Não. Se você juntar no seu processo a tua cidadania italiana, por exemplo, você é considerado, para efeitos da legislação imigratória dos Estados Unidos, uma italiana, tá? E não vai ser afetada por essas restrições para brasileiros. Tobias Peixoto, entrevista agendada no Rio exatamente dia 21. O que eu faço? Tobias, se eles não cancelarem a tua entrevista, vai para o consulado, faz a entrevista e deixa eles decidirem, tá? O máximo que pode acontecer é o que eu comentei aqui. O seu caso não ser aprovado de forma imediata e entrar numa revisão administrativa até que eles atualizem o sistema de análise deles e aí, estando tudo bem, teu caso é aprovado e o green card vai ser concedido, tá? Lembrando, pessoal, não é um bloqueio. Outra coisa, visto de ninguém, green card de ninguém vai ser suspenso, a não ser que esse green card tenha sido obtido através de um processo, de um pleito fraudulento. Como eu falei, eles vão revisar os últimos 5 anos, tá? Mas se você não se enquadra numa fraude, numa obtenção de green card através de fraude, esquece isso. E também, as pessoas que já têm o green card, ninguém vai ter visto de estudante, pessoal estudante aí desesperado, pessoal que já tem o green card, vão suspender. Essa palavra suspenso não existe, tá? Isso é uma irresponsabilidade de quem está postando manchete. Vistos de brasileiros estão suspensos, serão suspensos. Isso é mentira. Existe um congelamento de concessão de novos vistos de imigrante nos consulados para brasileiros. Essa é a frase correta. Pode afetar a análise do I-140 e demorar ainda mais? Janaína, relação nenhuma, tá? Análise do I-140, não existe análise de public charge, tá? A análise do I-140 ela é estritamente técnica em relação aos requisitos de elegibilidade. EB1, se você tem habilidade extraordinária. EB2NW, se você cumpre o Advanced Degree ou a habilidade excepcional, ou também você cumpre lá os prongs de Danaher, né, os requisitos do NW. Só isso. A análise que está aqui em questão é a análise de admissibilidade, public charge. Essas questões todas são analisadas no momento no momento da entrevista no consulado, no momento da admissibilidade, tá? Então não vai afetar em nada a análise de 140.
O Anderson aqui, quem já deu entrada no sistema para o EB2NW será afetado? Não. Para os EB3 Skilled, das pessoas que estão nos Estados Unidos, não existe uma troca de status até o Green Card. Pelo fato de ter só entrevista para pegar direto o Green Card, mudaria alguma coisa? Para quem está nos Estados Unidos, não. Eu Contreiro, a EB2NW está esperando... já respondi. Visto de turista não será englobado? Lucas, não, de forma alguma. Gabriela, valeu Gabriela, obrigado. Explicação incisiva, muito bom. Muito obrigado, Gabi. Miriam Sazazaki, estou na última etapa, é B2, estou sem... Tá, como assim? Não entendi. Miriam, depois manda mensagem de novo para eu entender melhor o que você tá pretendendo. Show. Como isso afeta o I-130 e o DS-260? O I-130 de forma alguma, tá, Lucas? Porque, como eu falei, o I-130 é processado em solo americano no USCIS. O DS-260 afeta, sim. O DS-260 é o paralelo ao DS-160 que a gente preenche para os vistos de não imigrante, né? Turismo, trabalho temporário e tudo mais. E o DS-260 é o formulário do Departamento de Estado, do NVC, do National Visa Center, para os vistos de imigrante. Provavelmente esses formulários você vai preencher, mas provavelmente as entrevistas para esse tipo de caso vão ficar congeladas até a atualização do sistema de análise por parte do Departamento de Estado junto aos consulados, tá bom? Entrevista consular amanhã. Natália, zero problema para você, tá? Pô, depois dessa espera toda, mas zero problema para vocês, tá? Entrevista amanhã confirmada, vão lá com força total, vai dar tudo certo e a gente vai comemorar essa aprovação amanhã, tá bom? Quem tem processo de EB3 está suspenso? Não. A análise continua sendo feita, tá? Labor Certification junto ao Departamento de Trabalho americano, tudo andando normalmente. Processo EB2NW, Érica Moreira, via consular, teve RFE. Depois de aprovado, posso ir para os Estados Unidos pedir ajuste de status? Sim. Beleza. Visto o EB2NW no processo de montagem de pasta com vocês, será afetado? Nada, de forma alguma. Continua normal, vamos embora. Vamos para frente. Tá? Bem provavelmente, o seu caso, quando entrar na fase de... Depois que ele for aprovado e entrar na fase de admissibilidade, já vai ter, esse congelamento já vai ter acabado há muito tempo. Beleza. Qual o direcionamento? A Duda perguntando aqui. Qual o direcionamento para quem está em processo através de casamento? Iria dar entrada esse mês, porém minha case manager foi desligado, case em direção, estou no Brasil, meu marido... Duda, provavelmente você ainda ia dar entrada no I-130. Vai dar entrada normalmente, tá? A gente vai concluir a montagem do seu caso. Será protocolado o seu I-130 lá nos Estados Unidos, via o nosso escritório, a nossa law firm de Washington, né? Nossos advogados americanos vão revisar seu caso, vai ser protocolado, vai ser aprovado e provavelmente esse decurso de tempo para aprovação do teu I-130, grandes chances de já não ter mais o impedimento do congelamento da entrevista no consulado, congelamento da análise junto da tua admissibilidade no consulado. Tá? Então, se você está nesse estágio, provavelmente você não vai ser afetado. Felipe perguntando, tem previsão de retorno? Alguém comenta alguma coisa sobre retorno? Não, eles não vão falar sobre retorno. Tá? O governo americano nisso ele é muito... Até para que não haja pressão externa. Tá? Então, qualquer pessoa que falar sobre tempo de congelamento, prazo para retorno, é achismo, é adivinhação. Beleza. Beleza. L1A também não afeta nada, tá, Claudinei? A Carla Rezende, estou com o stamp do EB2NW no passaporte, esperando a primeira entrada dia 2/2. Pode acontecer alguma coisa? Zero, Carla, tá? Seu processo foi todo direitinho, tudo feito da forma correta, você já tem o visto, tá? Então, a tua entrada, o congelamento é na emissão do visto. Você já passou dessa fase. Então, vida que segue, tá? Parabéns,
Vai viver tua vida nos Estados Unidos. Juzorek Brandão. Uso do plano Oscar é considerado public charge? Infelizmente, nesse momento, a gente não tem como falar sobre isso, justamente porque eles estão revisando isso tudo, tá? A intenção deles é revisar o que é considerado public charge. Então, provavelmente, nesse processo de atualização, de revisão desses procedimentos, eles vão vir com novidades. A gente acabou de ver esse mesmo memorando prevê que se a pessoa tiver uma obesidade mórbida ou for acima do peso, de uma forma que eles entendam que é risco para o sistema de saúde público americano, pode ser considerado inadmissibilidade, requisito de inadmissibilidade. Então, vamos esperar um pouquinho para entender como que vão ser as novas diretrizes em relação a public charge. Bruna Silvestre, vista B2NW no início do processo, zero problema, Bruna. Vida que segue, vamos seguir com ou a montagem do seu caso, ou a análise dele continua andando lá dentro do USCIS, tá? Dr. Guilherme Bispo já tinha te falado, Guilherme, entrevista agendada para o 30/1 vai ter impacto? Vai ter impacto, tá? Provavelmente, ou eles vão fazer a tua entrevista e vão colocar o teu caso em análise administrativa, ou eles vão cancelar a entrevista, tá? Estou aplicando os 130 da minha esposa, terá algum tipo de adiamento? Não, se você está na fase de aplicação, de envio do caso para o USCIS, nada de impedimento. Beleza. Houve alguma situação no escritório com essa questão de desligamento de funcionários? Já é a segunda case manager que é desligada no meu caso. Duda, sendo bem transparente e bem honesto aqui, Leon Group não compactua com funcionários que não sejam excelentes. Então, se a gente desliga um funcionário, ou é por pedido do próprio, por uma nova oportunidade profissional, eu não tenho como fazer as pessoas reféns da minha empresa, ou por decisão da diretoria, da liderança da empresa, em relação à performance daquela pessoa, em relação à entrega dela. Estamos sempre em busca da excelência, sempre em busca dos melhores funcionários do mercado, os melhores profissionais do mercado, tá? Então, tenha o nosso compromisso que se o case do teu caso foi desligado é porque está vindo um muito melhor para te assessorar. Fica tranquila. Vamos lá. A Yasmin, USCIS emite green card para quem está fazendo o processo dos Estados Unidos? Sim, não existe nenhuma determinação de congelamento desse tipo de procedimento, tá? De ajuste de status. A Fê está perguntando aqui, ó, alguém poderia me chamar para uma análise e entrevista? Obrigado. Pessoal do nosso comercial está de plantão aqui, provavelmente já entrou ou deve estar entrando em contato com você, Fer. Isabela Furquim, entrei em contato com vocês para marcar reunião para o início do processo. Podemos continuar sem problemas depois dessa nota deles? Zero problema, Isabela. Não te afeta em nada. Vai fazer a tua consultoria, vai entender qual é o melhor planejamento para você. Se tiver uma elegibilidade, dá a entrada, fecha o teu caso, começa a montar teu caso, manda o teu caso para análise. Nada disso está congelado, tá? Show. Carol Correia. Se eu for para um país que não está na lista e conseguir o green card para esse país, é possível conseguir depois para o Zé a partir desse país? Carol, como eu falei, o problema não é onde você faz a entrevista, qual o país que você faz qual consulado de que país você faz a entrevista. A restrição é para brasileiros. Então você pode estar fazendo a entrevista com seu passaporte brasileiro no Japão, que vai estar congelado, tá? Agora, se você obtém uma cidadania de um outro país, aí sim, aí você fica livre dessa restrição. Tá? K1 visto de noivo, também não, Fernanda. K1 é um visto de não imigrante, tá? Então não vai ser afetado. Mari Giannini, B2NW enviado e como RFE para ser respondida. Chances de correr mais rápido o processo após aprovado o I-140? Não, nenhuma relação, tá? L1A com I-140 aprovado, terá impacto? Claudinei, provavelmente não é um I-140, é um I-129 para L1, tá? L1 ou EB1A? Me explica melhor para a gente saber
Porque se for 140 aprovado, provavelmente é um EB1A. Mas se for L1A, é um I-129, tá? Então, preciso saber, você está nos Estados Unidos, está no Brasil, me dá mais informações. Lara, chegando agora, EB2NW será afetado? Lara, volta um pouquinho na nossa live aí, dá uma olhadinha aí pra gente, dá uma olhadinha aí pra você entender. Luiz F. USA, meu EB1 está com pasta pronta, aguardando vocês protocolarem. Como fica? Do mesmo jeito que estava antes, tá, Luiz? Vamos mandar teu caso para revisão no nosso escritório em Washington, tá? Revisão dos nossos advogados americanos, montagem e envio para o USCIS. Zero problema, tá? Beleza. Luciano Tofanello. Essa mudança pode afetar o tempo total do processo de EB2NW? Isso vai gerar filas? Luciano, se você está fazendo, se esse congelamento durar muito tempo, tá? Ou provavelmente essas pessoas que tinham entrevista marcada após dia 21 de janeiro, ali nos próximos dias, o processo estando com essa análise estando congelada, provavelmente vai ter um represamento de casos e pode gerar, sim, uma espera um pouco maior para as pessoas que vão fazer a entrevista posteriormente no consulado. Larissa Rabelo, I-140 já aprovado, fingerprints, aguardando a chegada da autorização de trabalho do meu marido. Estamos nos Estados Unidos com F1, F2 e aguardando a aprovação do I-485. Isso nos afetará? Obrigada, Larissa. Zero. Tá? O caso de vocês ele é todo processado no USCIS. O USCIS não, com o que a gente tem de informação oficial, não será afetado por esse memorando. Lise Oliveira, excelente pergunta, Lise. Léo, qual a sua opinião sobre o que levou o Brasil a entrar nessa lista? Lise, você sabe, você é parceira nossa, você sabe que eu não comento política, né, fatores políticos, mas o que a gente vê cada vez mais, e isso é uma tristeza, né, é o nosso país entrando em rol de países como Somália, Afeganistão, Congo, Sudão, países que vivem guerras civis, países que vivem situação de miséria, tá? Então, desnecessário a gente falar que isso pode ser um sinal de como o mundo está enxergando o que acontece aqui dentro do Brasil, tá? Então, é muito triste a gente ser incluído em rol de países como os que eu citei agora, sem fazer qualquer julgamento em relação a essas nacionalidades, tá? O que eu estou falando é da realidade socioeconômica que esses países vivem. Não estou dizendo que o Sudão é um país ruim, que o Afeganistão, o povo afegão é um povo ruim. Longe disso, não me julguem errado. Estou falando sobre a situação de fato. Esses países vivem uma realidade ou de guerra civil, ou de extrema miséria, e o Brasil, nessa situação, foi colocado no mesmo rol deles, tá? Isso mostra a visão que o mundo e o povo americano começa a ter do que acontece aqui dentro do nosso país, tá? Fernando Rosa Filho, posso ficar tranquilo sobre minha pasta? EB1, prazo para protocolar dia 19/1, vamos protocolar normalmente? Normalmente, provavelmente é Luiz Fernando, né? Normalmente, tá? Não afeta em nada, vamos para cima, tá? Vamos em busca da aprovação do I-140. Ficou pronta a pasta, está na revisão do advogado. Perfeito, Luiz Fernando. Então, daqui a pouquinho está liberando e a gente, através do escritório de Washington, manda lá para o USCIS. Zero problema. A Duda agradecendo pelo esclarecimento. Valeu, Duda. A Núbia falando, EB2NW em análise desde dezembro de 2024. Afeta em algo? Nada, Núbia, tudo tranquilo. Já respondi a Mari Giannini. A Luciana nosso comercial já enviou, nosso comercial está atento, já enviou mensagem para a Fer. Márcio Videira, quero agradecer as explicações. O meu visto pretendido é EB2NW, entendi que quando chegar o momento da avaliação final já estará normalizado a situação. O governo americano demonstra que são organizados. Márcio, exatamente isso. Eu não posso, como eu falei, garantir que vai estar normalizado, né? Senão eu estou fazendo um exercício de adivinhação, mas pelo histórico, pelo que eu conheço, né, dessas situações que já ocorreram na pandemia, eles congelaram e tudo mais,
não acho que vá durar muito tempo. Eu acho que é o tempo deles se reorganizarem, criarem novas ferramentas de análise para essa questão das pessoas que solicitam green card nos consulados, para eles evitarem errarem, né, como eles erraram em alguns momentos, permitindo a entrada de cidadãos que se tornaram um encargo público para o sistema público americano. Tenho 2 de 140, um negado com ajuste e outro aprovado consular. Me chamaram para a entrevista do 485. Afeta algo? Mari, se a sua entrevista for antes do dia 21, se for no consulado e antes do dia 21, não afeta nada. E se a entrevista for em solo americano, também não afeta nada. Consegui cidadania portuguesa após dar entrada no EB2NW, outubro de 23. É possível incluir ainda? Érica, depende. Em que fase está o seu EB2NW? Ele está ainda em análise, já foi aprovado? Depois faz contato com a gente para a gente entender melhor e ver se há algum tipo de estratégia para você passar por cima desse congelamento para brasileiros. Paulo Melo, estou nos Estados Unidos, qual a probabilidade de aprovar I-45 estando fora de status? Paulo, depende muito do seu caso, preciso entender quanto tempo você está fora de status, tá? Então, faz contato com a nossa equipe, marca uma consultoria para um advogado, um especialista nosso, analisar seu caso com mais calma, tá bom? Os EB1A foram afetados também, EB1A que vão fazer entrevista ali após o dia 20, a entrevista no consulado, após o dia 21 de janeiro, estão afetados momentaneamente por esse memorando. Luciano, obrigado pela resposta, parabéns pela transparência e compromisso com a verdade. Obrigado, Luciano. É isso que nos move, sempre foi a nossa forma de se portar, tá? Leão Group não entra em boatos, não entra em oba-oba, não somos cavaleiros do apocalipse, também como um monte de gente aí já foi para a internet falar que a imigração de brasileiros acabou, que isso é porque o Trump brigou com o presidente do Brasil e que os brasileiros estão proibidos de entrarem nos Estados Unidos. Nada disso, pessoal. Calma, vamos ter calma. O nível de histeria coletiva que as redes sociais estão criando na sociedade é algo preocupante. Claudinei, EB1 Multinational Manager Executive, com I-140 aprovado. Será afetado? Já moro e trabalho nos Estados Unidos com L1A. Zero, Claudinei. Fica tranquilo, tá? Provavelmente seu EB1 é EB1C, tá? Não vai afetar em nada, tá? Você vai fazer aí teu processo, teu ajuste de status via USCIS, teu green card vai sair. Rafael Busquet. Boa noite. Quem já está com visto emitido EB2, mas ainda não deu sua primeira entrada, será afetado? Já respondi uma outra seguidora aí em cima, zero problema. Para quem está nos Estados Unidos com F2 vai protocolar EB1, alguma alteração? Não, Carolina. Para quem está em solo americano, não tem problema. Se fizer a aplicação de EB2 antes do dia 21 de janeiro, a aplicação continua, vai ser pausada. Nenhuma aplicação de EB2 vai ser pausada, tá, Gabi? O protocolo inicial não está congelado, você pode dar entrada no seu caso normalmente. O que está travado é a fase final lá do processo, lá na frente, quando você for fazer a tua entrevista consular, tá? Beleza. Pessoal que está perguntando, EB2 em análise desde tanto, afeta algo? Dá uma voltada aí na nossa live que eu explico tudo lá em cima, tá? Pra gente não ficar repetitivo aqui. Beleza. O pessoal que acabou de chegar e está perguntando, volta um pouquinho a nossa live também pra gente respeitar quem está desde o início da live, tá bom, pessoal? Boa noite, EB2, Visa Bullet já saiu, esse prazo é normal? Tem algo relacionado? Não, não tem nada relacionado não, tá, Vanessa? Érica vai entrar em contato com a Case, beleza, Érica? Tá, pessoal que está falando aí, dê entrada desde tanto, afeta alguma coisa? Não, tá? Todo mundo que deu entrada não afeta em nada no 140. Só possivelmente se você chegar no momento da entrevista no consulado e ainda tiver congelado, o memorando ainda estiver em vigor, aí sim, aí você vai ser afetado. Tá? Beleza. Quem tem o EB2NW fazendo aqui do Brasil, com cidadania europeia, pode ser elegível?
Napolitano, depende. Se você deu entrada no seu EB2 com o passaporte brasileiro, provavelmente você vai ser afetado, tá? Lá na entrevista. Tenho cidadania italiana. Minha petição está em fase final para a NW. Vale a pena ingressar como cidadão italiano? Fase final que você diz é o quê? Já foi protocolada, está em fase final de análise, ou ainda não foi protocolada? Se não foi protocolada, sem sombra de dúvida, troca teu passaporte lá e os teus formulários para cidadão italiano. Não coloca como cidadão brasileiro. Para quem está no processo de L1 muda algo? Não. Visto K1 está afetado? Não. Claudinei, obrigado pela resposta, parabéns pelo profissionalismo e generosidade de esclarecer tantos casos e pessoas aflitas com essa notícia. Sucesso para vocês. Valeu, Claudinei. Nossa vida é essa, cara. Nossa missão é essa, combater esses boatos, combater esse sensacionalismo, trazer informação com procedência para vocês, tá? Então conta com a gente sempre nesses momentos. Ó, não é à toa que eu botei até uma tacinha de vinho branco aqui, porque hoje no Rio de Janeiro fez um calor absurdo e eu precisava dar uma respirada, tamanha a demanda que houve durante o dia. Quem tem visto de turista, viagem comprada, dá algum problema? Pessoal, mais uma vez, quem já tem visto, despreocupa, tá? Esse termo que estão usados, vistos vão ser suspensos, isso é a maior covardia editorial que está sendo feita. Não existe nada de suspensão no memorando, tá? Quem já tem visto, vai viajar, vai para a Copa do Mundo, vai viver, vai se divertir. Guilherme Souto, o meu já foi propício em outubro, porém não tive nenhum retorno. Guilherme, não entendi. Gabi Riso Kodama, sou estudante de doutorado nos Estados Unidos com visto J1. Sei que é um visto não imigrante, mas vou renovar esse ano. Será que dificulta alguma coisa? Gabi, o escrutínio está sempre aumentando, tá? Então provavelmente você vai ter, mas como você já estuda, você está fazendo doutorado, é um perfil muito tranquilo para renovação, tá? Não, o memorando em si não te afeta em nada. Em solo americano também passa pelo consular? Não, Gei, não passa não. O Rafa perguntando, fala aí Rafa, tudo bem? O que acontece com novas solicitações, por exemplo, de O1? Zero problema, Rafa. O1 é visto de não imigrante, tá? Não é afetado pelo memorando, tá? Visto B3 em fase consular será afetado? Ainda não tenho agendamento para entrevista. Juliana, só vai ser afetado, se você já tem, provavelmente está em fase consular, você já teve o I-140 aprovado, provavelmente vai atrasar um pouco o agendamento da tua entrevista. Demari família, parabéns pela conduta, obrigado. Tenho L1A empresa, iria aplicar até o final do mês pré-B1, pode ter algum impacto? Tadeu, se você está aplicando ajuste de status em solo americano, não tem problema nenhum. O Guilherme Souto está falando que está protocolado. Guilherme, se já foi protocolado, é uma dificuldade maior, tá? Para a gente dizer que você não é brasileiro, tá? Vamos aguardar um pouquinho, minha orientação para você, deixa o seu caso sendo analisado, vamos ver quanto tempo esse congelamento vai demorar, provavelmente seu caso vai levar aí em torno de um ano e pouquinho para ser analisado, então até lá provavelmente esse congelamento já acabou. Eu e minha família estamos fazendo com vocês e fico muito tranquila. Muito obrigado, Demari, pela confiança e pela consideração. Parabéns. A Thalita... EB2 com entrevista marcada para fevereiro. Acho que podem suspender as entrevistas. EB2 com entrevista para fevereiro? Provavelmente sim, tá, Thalita? Provavelmente ali em fevereiro as entrevistas ainda estarão suspensas. Ou suspensas ou estarão sendo realizadas e os processos estarão indo para uma fila administrativa de análise. A gente ainda não tem certeza qual vai ser o procedimento do NVC, né, do Department of State, do consulado. Valeu, Rafa, obrigado. Mire Lam. Esse tempo indeterminado não será apenas uma desculpinha do governo americano para não dar mais visto para o Brasil, pois o Brasil está junto com países terroristas? Impossível, Mire, tá? Impossível Estados Unidos não dar mais visto para o Brasil. O Brasil
não faz parte, não vamos trazer política para cá. O Brasil não faz parte, o Brasil não é um país terrorista, tá? Então, hoje, o Brasil está incluído nesse rol por outros motivos. Brasileiros são um dos países que mais utilizam benefícios públicos em solo americano, tá? Então, é por outro motivo, tá? Então, não entra nesse sensacionalismo de aproveitadores, caçadores de clique na internet, de falar que vai acabar os vistos para brasileiro. Não entra nisso. Acredito que vale a pena dar entrada mesmo com a suspensão ou devo aguardar? Lógico que vale a pena. Não hesite, em dar entrada no seu caso, tá? Esse congelamento vai parar em algum momento. Existem alternativas, você pode mudar para um ajuste de status. Não para com o andamento do teu caso de jeito nenhum. Vale a pena dar entrada para ontem. Guilherme, perfeito. E 130 impactado, Leão? Depende. Se você vai fazer a tua entrevista nos próximos dias, a partir do dia 21 de janeiro, sim. Se o teu caso é ajuste de status, não. Ou se ainda está ali na fase de protocolo do I-130, em análise, também não. João Paulo Lolobrígida. João Paulo, obrigado sempre pelo apoio, pela confiança. Estamos com você e que tranquilidade ter todo o carinho e apoio. Gratidão sempre. Nós que somos gratos à tua confiança, tá, João? Napolitano, I-140 aprovado. Pode entrar nos Estados Unidos como turista e solicitar ajuste de status em solo americano? Sem problema, tá, Napolitano? Inicialmente não tem esse problema. Você só tem que deixar claro que a tua entrada com o teu visto de turismo é para fazer turismo, tá? Não é para morar nos Estados Unidos. Processo EB3 protocolado dia 8. Está demorando quanto tempo no Department of Labor, no Departamento de Trabalho, para aprovação até ser enviado tudo? Cristiane, tem variado muito, tá? É difícil te dar uma previsão, mas tem levado em torno de 6 meses a 1 ano para aprovação do Labor Certification, tá? Visto de estudantes também estão suspensos por esse memorando? Fê, dá uma olhada lá no início da nossa live, mas não estão não. Obrigado, vou conversar com o Case Manager, dá prioridade em protocolar a petição como italiano. Wissan, se você pode protocolar como italiano, não tem dúvida. Junta o teu passaporte italiano na petição e dá entrada como italiano. Pessoal, é isso, tá? Consegui chegar aqui no final das perguntas. Tivemos aqui uma audiência maravilhosa. Eu sei que as pessoas estão incomodadas, estão um pouco preocupadas com a situação toda, mas o meu conselho é: não hesite, dê entrada no seu caso. Isso é uma situação temporária nos consulados para atualização de requisitos de análise, atualização de ferramentas de pesquisa e busca dentro dos consulados para evitar a questão de permissão de entrada legal de pessoas que vão se tornar um encargo público para o sistema público americano. Isso não tem nada a ver com a nacionalidade brasileira. O que tem a ver com a nacionalidade brasileira é porque os brasileiros são uma das nacionalidades que mais recorre a benefícios públicos em solo americano. Tá bom? Então, esse congelamento vai ser para isso. Mas mesmo assim, depois que abrir o congelamento, se você, como brasileiro, conseguir comprovar que você tem recursos suficientes para não ser um encargo de saúde, um encargo para o sistema público americano, você não vai ser afetado, tá? Então isso é uma situação pontual e temporária, pessoal. Não entrem nesse boato de porque é o Lula, é o Bolsonaro, é a direita, é a esquerda, Não, tá? Não, os Estados Unidos não vai impedir a entrada para sempre de brasileiros. Os brasileiros são muito numerosos dentro dos Estados Unidos e são muito importantes para os Estados Unidos. Tenham isso em mente, eles não vão abrir mão dos brasileiros, tá bom? E você que está querendo dar entrada no seu caso, fiquem de olho agora em sequência nas nossas redes sociais, nos nossos veículos de comunicação. Estamos soltando uma condição inédita, a melhor condição de pagamento da história da Leão Group, tá? Duvido alguém no mercado de imigração ter essa condição de pagamento que nós estamos lançando agora.
tanto para os vistos de imigrante, EB1, EB2 e EB3, como para os vistos de não imigrante, O1, L1 e E2. Você com $990 mensais, sem entrada, você vai conseguir ir atrás do seu sonho americano de forma legal e com uma das maiores empresas do mercado, com mais de 15 anos de mercado, com presença local, com escritório de advocacia legalizado em Washington, D.C., na capital americana, advogados americanos à disposição, advogados brasileiros à disposição no Brasil para agirem situações que sejam inerentes a um advogado no Brasil, te acompanhar a uma entrevista no consulado. Nunca uma empresa com tamanha estrutura criou uma condição de pagamento tão vantajosa, né? Foi um esforço muito grande. Eu venho buscando isso como gestor da empresa há muito tempo, tá? Dar oportunidade de fechamento conosco para cada vez mais pessoas. Eu ouço pelas ruas, né? No meu direct pessoal, no meu WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, Léo, pô, cria uma condição melhor, o meu sonho é fazer meu processo com vocês, mas eu não tenho dinheiro para dar de entrada, a prestação não cabe no meu bolso. Fiquem atentos. Vamos soltar as artes, a campanha agora, logo em sequência, tá? Por menos de $1.000, $990 mensais, sem entrada. Você vai pagar nos vistos de imigrante, tá? 24 de 990 e nos vistos de não imigrante, você vai pagar 12 de 990. E você que tem um dinheirinho guardado, tem possibilidade de pagar à vista, dá uma olhada lá que os nossos preços à vista estão imbatíveis para o processo completo. Na Leon Group não tem surpresa. Leon Group não tem, veio a RFE, você vai pagar mais $4.000. Tradução você vai pagar por fora, business plan você vai pagar por fora. Não, você não tem surpresa. O que você pagou, você não gasta mais $1, tá? Então, para os EBs a gente está cobrando $15.990 à vista e para os vistos temporários L1, O1 e E2, $9.990 à vista, pessoal, com tudo incluído. E se você tem uma entradinha maior para dar ali, fala com o nosso comercial que a gente consegue negociar com vocês esses valores aí de parcelamento. Tá bom, pessoal? Fico por aqui. Agradeço demais a vocês. Pessoal perguntando aqui da promoção, acabei de falar. Quem tá interessado, fica de olho aqui no nosso Instagram que a gente vai soltar a campanha dentro de alguns minutos. E não perca a esperança, não perca a disposição. Não mudou nada para você que está querendo dar entrada no seu processo agora, tá? Não mudou nada. Mudou para uma pequena parcela de pessoas que estão lá no final já com o caso aprovado e vão fazer a entrevista no consulado. Só essas pessoas estão afetadas. O resto, vamos seguir normal, bora para frente, bora viver esse sonho americano da forma adequada. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero ter esclarecido, ter acalmado um pouco todos vocês. Esse é meu papel e vamos que vamos. Contem com a gente sempre. Grande abraço e vamos para cima. Fiquem com Deus.